Privatizações. Esse é um assunto que sempre deu muita polêmica no Brasil, né? Às vezes mal entendido, mal interpretado, mal conduzido, com bons e com maus resultados. Mas é sempre uma encrenca. Historicamente, o Brasil sempre foi um país estatista. Quando Cabral chegou por aqui, ele criou um Estado interventor, que era a coroa portuguesa dominando a colônia. Quando ficamos independentes, né, o Estado continuou dando suporte ao país, organizando as questões. E foi cada vez crescendo, 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 até que assumiu uma postura de fato, grande dinamizador da economia brasileira durante o governo Vargas, né? O Vargas tinha um projeto de industrialização chamado, aquele período todo, né, que o Vargas foi o maior símbolo daquilo, chamado substituição de importações, produzia aquilo que era importado antes, mas com um forte aporte de recurso de intervenção do Estado. Então era dinheiro, né, do Estado e empresa do Estado. Foi quando ele criou, por exemplo, Petrobras, Vale, Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Então, assim, o Estado grande, o Estado fez energia, fez petróleo, fez rodovia, fez ferrovia. O Estado fez. O Estado é o grande responsável pela indústria brasileira ter acontecido, ter sido criada e estruturada durante o século XX, né? Isso passou por todos os demais governos que vieram depois, até o governo do Fernando Collor. Seja Juscelino Kubitschek, que era a favor de empresa estrangeira, participação maior de capital estrangeiro, seja os militares brasileiros, que eram mais nacionalistas e diziam, assim como o Vargas também era, né, que tinha que ser mais empresa nacional, tá? E dinheiro do Estado empreendedor, né? E tudo isso com dinheiro emprestado, fazendo dívida externa, tá? Até o governo Collor, essa era a regra, né? O Estado fazendo as coisas. Tanto é que quem mais criou estatais no Brasil foram os militares. Eu até acho curioso, porque em 2018, uma das mentirinhas contadas pelo bolsonarismo é que o Bolsonaro iria privatizar, ia diminuir a participação do Estado na economia. Enfim, isso era uma mentira. O Bolsonaro nunca foi um privatizador, nunca nem acreditou nisso. Ele votou contra a privatização da Vale em 97, no governo Fernando Henrique. Ele votou contra a privatização da Telebrás em 98, também no governo FHC. Né? Ele votou contra a privatização da CSN no governo Collor, em 92. Ele votou contra privatizações a vida toda. Bolsonaro sempre votou com o PT, porque assim como o PT, o Bolsonaro e os militares, a maioria deles, são nacionalistas a favor de um Estado grande e interventor. Essa é a regra, né, da vida dele. E aí ele contou a mentirinha de que não, com o Paulo Guedes ele ia privatizar tudo. O Estado ia diminuir drasticamente e a gente vê o quê? Até agora, sabe o que aconteceu? Ele criou uma estatal para a Marinha. É só isso que aconteceu, né? Eles estão agora com a ideia de privatizar os Correios, mas ainda é muito um projetinho ali que não é para privatizar, é só para dizer que mandou, para acalmar o mercado. Os liberais do Brasil que apoiaram o governo. E agora tem essa questão da Eletrobras. Mas a privatização da Eletrobras, ela está saindo tão cara, tem tanto jabuti colocado ali, né? É uma expressão para dizer que tem algo no lugar errado, algo que não devia estar no lugar. Tem tanta coisa errada ali que está ficando mais caro fazer a privatização da Eletrobras do que deixar como está. E não é que tá bom não, tá? A estatal tá até dando lucro. É importante entender. O Bolsonaro tá falando que foi ele que fez? Não, não foi. Justiça se faça a Michel Temer. A lei das estatais, que foi aprovada, se eu não me engano, em 2016, mudou a gestão, o modelo de gestão das estatais brasileiras e permitiu que elas saíssem da crise que elas tinham entrado no governo Dilma, já fez elas terem lucro a partir de 2017. Então a Eletrobras, não é que ela está dando lucro por causa do Bolsonaro, ele não fez nada nessa área, só manteve o que já estava lá. Assim como a Petrobras também. Tem a ver com a lei das estatais do governo Michel Temer. Michel Temer, aliás, que é um governo muito mal avaliado. Eu nunca votaria em Michel Temer, nunca votei em alguém como ele e apoiaria alguém como ele, mas ele entregou aquilo que ele disse que ia entregar. Ele talvez não tenha entregue uma coisa só, mas aí não foi culpa dele. Armaram para ele uma questão ali aquele rolo lá da gravação com Joesley Batista, lá os caras da JBS. Aquilo ali foi uma armação contra Michel Temer. Não que Michel Temer seja o cara mais honesto do Brasil,
Mas, durante o governo dele, o foco dele sempre foi fazer reformas que ele disse que ia fazer. Se você concorda ou não com as reformas dele, é uma outra questão. Mas ele disse assim, vamos tirar a presidente Dilma e vamos tocar algumas reformas. E ele se propôs a fazer aquilo que ele disse que ia fazer. Isso para mim é um bom sinal, é um avanço democrático. O presidente tem que tentar fazer o que prometeu na campanha. É isso é fundamental. Ganhou a eleição com um certo discurso, Temer não ganhou, eu sei, mas ganhou a eleição com um discurso, tenta cumprir, colocar o discurso em prática. Acho que isso é bom para a democracia. Bolsonaro ganhou com um discurso de liberalizar as coisas, ou seja, diminuir a participação do Estado nas coisas, e ele não tem feito isso, pelo contrário, ele sempre foi um político do centrão. E o que mais um político do centrão gosta é do Estado para ele tirar alguma boquinha, alguma coisa, algum benefício dali. Empregar alguém, arrumar emprego para não sei quem, no caso dele é os filhos, né, a família toda, a vida inteira, e ganhar algum dinheirinho aqui ou ali. Levar dinheiro para sua região para ganhar a próxima eleição. O deputado do centrão pensa assim, sempre pensou assim. Dá para fazer isso sem ser corrupto, tá? A questão não é nem a corrupção. É lógico que muita gente se aproveita disso e desvia um pouquinho o próprio bolso também. Mas enfim, a Eletrobras agora, a Câmara aprovou, né, a privatização, o Senado parece que aprovou também ali, aí volta para a Câmara, porque sofreu modificações, a Câmara tem que votar de novo, se mudar de novo, volta para o Senado de novo, aí se aprovar igual, vai para o presidente sancionar. E enfiaram um monte de coisas ali, um monte de obrigações à Eletrobras, que vai ficar muito mais caro produzir energia do que é hoje. Se já não é barato hoje, vai piorar, e é para o consumidor pagar. Porque quem comprar as ações ali da Eletrobras não vai ficar no prejuízo. Vai ter que receber de alguma forma esse dinheiro, esse investimento. E vai ser, tenha certeza disso, por meio de conta mais alta, conta de luz mais alta. É isso que está acontecendo, isso é muito sério. E o povo brasileiro, em geral, não se preocupa com esse tipo de coisa, não pressiona deputado por causa de privatização de Eletrobras, né? Por exemplo, tem algumas jabutices que foram colocados ali, ó, subsidiar usinas a carvão. Isso foi colocado no Senado pelo senador Marcos Rogério, né? Subsidiar usinas a carvão, a Eletrobras vai ter que subsidiar, usinas termoelétricas, né, para geração de energia a partir de termoelétricas, queimando carvão. Em 2021, nós temos um senador querendo que a Eletrobras subsidie queima de carvão. Quer troço mais atrasado do que isso? O nome disso é reacionarismo. Isso que significa ser reacionário, voltar para o passado. Bizarro. A gente está preocupado em colocar coisas ali para dizer assim, a Eletrobras vai ser obrigada a custear a energia eólica, a solar ou outra fonte viável, aí, ambientalmente viável. Ainda faria algum sentido. Mas carvão... Tem outras ali que diz assim, que a Eletrobras tem que criar termoelétricas em certas regiões. Região de um deputado lá, de um senador, só que não tem gasoduto na região. Aí vai forçar a Eletrobras a criar a termoelétrica, a gás, queimar gás também, poluente, e ainda criar um gasoduto para trazer o gás até um custo absurdo. E tudo no custo da empresa, que vai cobrar do consumidor de energia. Eu e você, todo mundo. Então é um monte de absurdos que está sendo colocado ali. E tudo para atender interesses de parlamentares, de deputados, de senadores e de gente do governo. Isso até pode não ser corrupção, mas que vai ser um rombo nas contas da empresa, vai. E ela vai jogar nas costas do consumidor. No fim das contas, nós é que pagaremos por isso. Então essa é uma privatização bizarra. Essa não vai ser boa, não. Algumas até foram boas. Com problemas, eu sei, mas melhoraram o setor, tipo da Telebrás, que permitiu que a gente tivesse acesso à telefonia móvel, à internet. Imagina, o Brasil, até a década de 90, era um pária mundial, né, considerando a riqueza que a gente tinha e o atraso que a gente estava na questão das comunicações. A privatização da Telebrás foi importantíssima para isso. Lembrando, o Bolsonaro foi contra a privatização da Telebrás. O PT também votou contra a privatização da Telebrás. Hoje está todo mundo aí. Tanto os petistas quanto os bolsonaristas brigando uns com os outros por meio de um celular, produto daquela privatização. Olha que coisa. Pois é, né? Há uma outra questão bastante séria também. O que eu penso sobre privatizações? Eu acho que elas são necessárias. Um dos autores que eu mais li, né, na minha graduação e depois do mestrado
foi um cara chamado Inácio Rangel. Já morreu, foi um grande estudioso da economia do Brasil, né, mas da economia brasileira em especial, e ele defendia uma tese, né, uma ideia, as obras dele defendiam essa ideia, que tinha a ver com o que ele chamava, estou até ler aqui porque eu acabei esquecendo o termo exato, eu lembro da ideia, mas o termo, transferência de recursos ociosos para áreas estranguladas da economia. Do que ele está falando? Há áreas que têm recursos ali, parados, ociosos, que não estão dando resultado social. Né? A Eletrobras é um desses casos. Ela deu lucro de 6 bilhões no ano passado. E o que foi feito desse dinheiro? Nada. Está lá. É um recurso ocioso. É uma área que o Estado não precisaria ser o controlador. O Estado poderia ser só o regulador, gerenciador, mas não o controlador em si. Então, se você transfere esse recurso para outra área, por exemplo, indústria farmacêutica. Vamos desenvolver vacina, vamos desenvolver medicamento mais barato no Brasil. Isso é muito mais relevante para a sociedade, para a pessoa comum, do que uma grande, mega empresa de geração de energia, distribuição de energia. As duas coisas são importantes, mas o Estado é muito mais decisivo. Né? A geração de energia vai acontecer, mesmo se for privada. E é só colocar regras e preços e metas e definir o que você quer para o Brasil nesse campo da energia. Áreas ociosas. Era isso mais ou menos, resumidamente, tá? A obra do Inácio Rangel é muito grande, mas resumidamente é isso. Transferência de recursos ociosos, áreas que estão ali já no limite, né? Não há mais o que fazer ali, e para áreas estranguladas, onde está precisando de investimento. É isso que o Rangel defendia. E uma das coisas que dá para você fazer nessa área é isso. Você privatiza um setor e transfere recursos para outras áreas. Libera recursos do Estado para outras áreas que é onde está precisando mais. Então, Inácio Rangel não era exatamente contra privatizações. E ele nunca foi liberal, ele era um cara de esquerda, um cara ligado ao que se chama de desenvolvimentismo na economia, que é a atuação do Estado a favor de certos setores econômicos para beneficiar a população, que é uma coisa que eu acredito também. Eu acho que o Estado deve ter um papel decisivo para desenvolver algumas áreas que ficam ali estranguladas. Se o Estado não agir, não vai acontecer. Né? Já outras áreas eu acho que o Estado não precisa atuar tão fortemente. Por exemplo, o sistema bancário. Eu sei a relevância que tem a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, mas, sinceramente, não é um setor que muda a vida de ninguém. Tudo que o Estado faz ali por meio desses bancos poderia ser feito de qualquer forma, independente do banco ser estatal ou não. A Petrobras é um exemplo disso. A Petrobras não dá gasolina de graça para ninguém. Ela vende gasolina, vende óleo diesel, vende produtos para asfalto, essas coisas. Vende adubo químico nas fábricas que ela tem. Né? Mas não necessariamente aquilo é mais barato porque é estatal. É estratégico? Beleza, cria regulamentos, cria regras para que aquilo ali seja mais ou menos estratégico para o país, mesmo que esteja na mão do setor privado. Dá para fazer, é só ter boa vontade. O problema é que o político médio brasileiro, e aí eu sinto muito, mas tanto o petista quanto o bolsonarista adora a empresa estatal para que ele possa ter poder de atuação. Seja para roubar, seja para beneficiar uma região que ele quer que invista dinheiro do Estado lá. A gente está vendo agora, tem um orçamento paralelo aí, secreto do governo Bolsonaro, que ele criou para beneficiar certos setores do Congresso, né, certos deputados e certos senadores, para que eles tenham mais dinheiro que os outros deputados para destinar dinheiro para suas regiões. Até aí, vá lá, é um truque, né, no orçamento, mas é um truque, é uma maneira de comprar o Congresso, igual em outras épocas aí. Mas também já há denúncias de superfaturamento, de dinheiro que saiu e não chegou na cidade que o deputado indicou. Já há alguns jabutis também no orçamento paralelo, secreto do Bolsonaro. Isso um dia vai ser investigado, tenha certeza disso. O pessoal fica falando aí, não tem nenhuma denúncia séria de corrupção contra o governo federal. Tem sim, tem uma já em relação ao meio ambiente, questão de tráfico de influência ali na questão de liberação de cargas de madeira da Amazônia, crime ambiental, tem um rolo danado aí. Isso já é uma denúncia séria. E há essas questões aí que um dia vão aparecer. Lembra quando o Mensalão surgiu no governo do PT, os julgamentos do Mensalão só foram acontecer em 2012. 2011, 2012. Quase 10 anos depois foram ser julgados aqueles casos. Então, calma, a justiça brasileira demora um pouco para resolver essas questões. Mas vai aparecer.
Tem muita coisa feia acontecendo no governo, sim, né? Fiquem tranquilos, aqueles que esperam que esse governo tenha seus casos de corrupção expostos. Vai acontecer, né? Nem toda a Polícia Federal foi aparelhada pelo governo. Uma parte dela, sim. Inclusive aquele juiz Wilson Witzel, lá que foi governador do Rio de Janeiro, sujeito muito estranho, ele foi na CPI ontem só para falar isso, falou assim, porque eu caí porque eu permiti que a polícia fizesse uma investigação lá, no caso da Marielle lá, e isso iria contra os interesses dos bolsonaristas, e aí eles operaram para que eu fosse investigado e caçado, né? Esse tipo de coisa acontece. Né? Delegados da Polícia Federal foram trocados ao longo do tempo quando de alguma forma determinaram investigações que poderiam afetar bolsonaristas. Então, há corrupção no governo, sim. Ela só não está sendo investigada a fundo ainda ou está encontrando resistência quando ela é investigada. Mas vai acontecer. Não há como você segurar isso aí, não. Não no Brasil democrático, a não ser que você dê um golpe. Aí não sei, aí é outro assunto. Mas voltando à privatização, elas são necessárias em alguns setores, precisam ser muito bem estudadas e discutidas. Elas podem ser estratégicas para o desenvolvimento do país. Sim. É o que defendia o cara que eu citei aqui, o autor Inácio Rangel. Algumas privatizações são muito úteis ao país. Deixa o Estado focar em áreas que são realmente necessárias, especialmente aquelas que envolvem os mais pobres. Mas esse debate está perdido no Congresso. Tá? O Congresso atual que a gente tem não é para isso, não. O Congresso que a gente tem, ele só está ali para ganhar algum favor do Estado e ser beneficiado de alguma forma. Esse jabutis da Eletrobras aí vai sobrar para a gente. A Fiesp, a Federação de Indústria de São Paulo, está falando em 400 bilhões de questões que a Eletrobras vai ter que fazer e vai cobrar da gente. Né? É muito dinheiro. Tem algo muito errado nesse negócio aí. Eu espero que isso não passe. Vai voltar para a Câmara, eu espero que a Câmara reverta isso, não sei lá, mas alguma coisa precisa ser feita. Essa privatização aí vai ser prejudicial ao país, ao povo, a nós, a mim e a você. Beleza? Era isso. O assunto de hoje era isso, privatização da Eletrobras. Espero conversar mais sobre isso com vocês no futuro. Valeu aí, obrigado pelo apoio. Quem curtiu, né, dá aí o curtir aí, curte, né, compartilha o negócio aí, tudo, enfim. Bom, você sabe o que fazer se você quiser. E avisa aí alguém que gosta desse tipo de assuntos. Manda sugestão se você quiser algum assunto que eu queira debater aqui. Eu acho interessante se você participa. Algumas pessoas já falaram comigo sobre esses vídeos. Alguns incentivaram, outros não falaram nada, mas eu sei que muita gente está gostando. Está sendo divertido. Valeu aí.